Bom, bom dia a todos e a todas e a todos presentes. Aqui iniciamos então agora o evento principal do primeiro Festival de Literatura Elza Pacheco. Quero agradecer a presença de tantas pessoas, né? Conforme a disponibilidade de cada um tem, um sábado de manhã, poder estar participando. Claro que o meu agradecimento maior ainda são para os 3 palestrantes que se propuseram a participar do projeto, né? Depois eu vou falar deles aqui a pouquinho. Só para a gente se organizar um pouquinho para o dia de hoje, eu só peço que a gente mantenha o nosso áudio fechado, para evitar qualquer tipo de interferência quando alguém estiver falando, dos palestrantes, principalmente. E, se possível, né, se a vergonha não permitir, assim, permitir, na verdade, quiserem abrir sua câmera para a gente poder, para os palestrantes verem, assim, as pessoas. E eu gosto muito disso, eu faço muitas aulas virtuais com os alunos só na letrinha, no nome, assim. Não sei se estão prestando atenção ou não, ou estão só ouvindo, né? Mas eu gosto muito que as pessoas possam se mostrar assim, até para ficar mais bacana para a gente se ver, né? Já é tanta distância, né? Já para não ter que fazer virtual, mas a gente poder se ver um pouquinho para quem puder, né? Claro que a vergonha limita algumas pessoas, às vezes a tecnologia também limita um pouco, né? Para a gente entender um pouquinho do cronograma de hoje, a gente deixou um pouquinho mais de tempo até para o pessoal chegando. Eu vou fazer uma fala inicial só apresentando rapidamente o projeto, bem brevemente. Depois, as falas dos palestrantes, no sentido de cada um terá 20 minutinhos para poder divulgar a sua proposta, das suas ideias, com base na discussão do tema e a própria ideia de literatura. Depois, abre-se espaço para todos que aqui estão presentes poderem fazer perguntas e comentários para os palestrantes. E, para encerrar, eu convidei, no processo de divulgação dos vídeos, com as poesias, os contos, as crônicas dos estudantes, que os próprios palestrantes pudessem tecer comentários sobre aquilo que foi produzido pelos estudantes, né? Na programação original não seríamos presencialmente, obviamente, que a pandemia não nos permite, mas, ao mesmo tempo, seria que os alunos, na reunião, na escola, se fosse presencialmente, pudessem estar declamando suas poesias, né, lendo suas produções, mas, como seria muito extensivo, até porque houve uma produção de 27 produções, né, então uma coisa que fico muito feliz pela quantidade de propostas que foram trazidas, né, mas que a gente possa, de alguma maneira, elaborar uma alternativa aqui diferente hoje, né. Para iniciar o projeto, assim, eu até tinha comentado antes de nós iniciarmos aqui a gravação, que o projeto ele nasceu muito estruturado assim nos 3 palestrantes que estão aqui hoje, né? Eu penso muito, só permitir aqui vou interrompendo às vezes um pouquinho por causa das solicitações de entrada das pessoas, né? Muito do ano passado, né? A Júlia, né? A Júlia Bilk, que se pronuncia assim, né, Júlia? A Júlia, a gente cobriu no 3º ano, depois de 2 anos de aula comigo, que ela era uma escritora. E, ao acaso, assim, foi eu passando na rede social, no Facebook, aquilo que eu mais tenho de contato com os alunos através dos projetos que eu faço na escola, vi lá uma foto dela com uma questão lá no Alberto Stein, uma divulgação de uma leitura de poesia, de romance, de uma escrita. Como assim? A Júlia, escritora, né? Nesse processo todo. Eu pensei, não, tem que pensar alguma coisa, assim, talvez tenha, como no festival de cinema, no festival de teatro, pessoas que se mostram muito nesse projeto, assim, que não imaginavam, né? Tem outros projetos na escola que eu trabalho, questão de música, a gente produz música, assim, tem cantores que detonariam no The Voice, daí, porque, tem um talento, mas às vezes não tem exposição. A gente acaba descobrindo quando a gente possibilita a oportunidade de eles se exporem, né? Claro que a vergonha limita alguns, em certo ponto, mas alguns que nos surpreende por não saber antes, mas, óbvio, né? Tem muito talento aí dentro do meio nas nossas aulas, nossos estudantes, a gente não sabe, né? Às vezes um talento que a gente poderia contribuir para se expor e avançar muito mais. E aí, quando veio essa questão que eu descobri da Júlia, quando a gente começou a conversar, a gente foi ter na viagem do 3º, a gente conversou muito sobre isso, eu brinco com ela que ela é minha favorita, né? Que ela assim, tem que pensar numa ideia de elaborar um projeto que a gente possa expor talvez mais estudantes, né? E aí, como eu comentei nos bastidores antes, aí surgiu pessoas que eu nem imaginava que produziam, como o Vinícius, está aí presente, já produziu centenas de poesias e outros materiais que ele conseguiu desenvolver.
E aí, conforme eu fui estruturando o projeto, assim, vamos discutir o que, quem que eu conheço que desenvolve matemática e poesia, um exemplo, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o Marcelo. Assim, eu tinha lido O Paraíso Paraguai, que eu já tinha lido, né? Eu conheci o Marcelo por conta da Luísa, né? Numa pizzaria de Terceirão, alguns anos atrás. E aí você comecei a conhecer, assim. Aí, o primeiro material que eu li dele, assim, me apaixonei pela leitura, pela escrita dele, assim, já fui, né? Primeiro que eu mandei mensagem foi para a Júlia, já no mesmo dia para Marcelo. Eu pensei, vou definir um tema. Eu pensei o livro do Marcelo com uma estrutura do tema. Mas quem é que conhece Blumenau bem? Mas só tinha outro nome para pensar isso, né? Se não falar sobre a Sueli conhecer Blumenau, não tem quem mais conhece, né? E eu pensei, não sei se a professora, né, que estava nesse programa, se a professora vai aceitar, não vai. A professora sempre topa muitas coisas, né? Várias coisas que eu levo de turma lá para o arquivo histórico, no centro Blumenau, ou já acho que penso nela sempre muito solista, né? Sempre muito querida com. Eu acho que muito daqui que nós professores aqui em Blumenau que trabalham com a temática, assim, eu me coloco meio que contra o currículo, assim, eu boto o Blumenau no ensino médio, que a princípio não teria no currículo regular, eu ensino em vários momentos, principalmente no primeiro ano. E eu pensei, a professora Solê é a referência que eu fui discutir, né? E o Blumenau em Cadernos, né? Que também é uma produção que há muitos anos, né? Mais de 50 anos já tem na cidade. É uma outra fonte para nós historiadores, mas para a população de modo geral, não precisa nem ser para o historiador, né? De discussão sobre a nossa cidade. E aí, por conta dessa estrutura dos 3 palestrantes, definimos, né? Minha namorada, meu padrão FIFA aqui, que faz os cartazes, né? No capricho bastante, né? Vocês perceberam que são 2 cartazes, né? O primeiro cartaz com o doutor Blumenau, e aí com uma sugestão, uma conversa com a professora Cristina Ferreira, da FURPS, mas que ideia que seria botar um índio? Mas óbvio, né? Uma discussão, uma problematização outra. E o cartaz é um segundo cartaz é com o índio no lugar do doutor Blumenau, uma representação indígena ali, para pensar. A discussão é muito grande, né? O festival inicialmente era para ser no dia 25 de abril, no sábado do dia da Família na Escola, que há 4, 5 anos, é uma lei estadual que tem aqui, né, para tentar romper com essa lei, só Dia das Mães e Dia dos Pais, né, mas a Dia da Família na Escola, incentivar a participação. Com a pandemia, obviamente, a gente teve que adiar bastante esse processo, até que chegou a um ponto que até o Marcelo veio falar comigo, que tal a gente vai fazer um encontro virtual? E eu falei para ele assim, cara, é uma alternativa, mas eu não quero fazer virtual. Eu quero fazer presencialmente, eu quero contato das pessoas, eu quero que as pessoas se interajam. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia passou a ter uma proporção maior do que eu, a princípio, imaginava, e pensei, também não quero deixar passar isso, né? Tem muitos alunos do terceirão aí que ano que vem não devem estar na escola, e muita gente, que está produzindo material que não vai ter essa oportunidade ano que vem. Você pensa, vamos tentar fazer, vou seguir a ideia do Marcelo, vamos tentar organizar, vamos fazer no Google Meet mesmo, vamos tentar, e ver que dá, né? E ver que é possível fazer. E aí, com essa estrutura, a gente conseguiu organizar dessa forma. Não é a maneira que a gente gostaria, né? A gente sabe que o ensino remoto mostrou ainda mais a desigualdade que nós temos no nosso país, assim, é evidente que isso dramatizou. Nas escolas, eu e a Denise trabalhamos no Vitor, né? Na escola fundamental, a participação dos alunos é muito pequena, muitos não têm acesso à internet, isso dificulta bastante eles em relação a isso, entre outras limitações. Mesmo no ensino médio, no ELSA, tem muita gente que também não tem acesso, né? Então, se eu pensar só nas escolas que eu trabalho, né? Também no Christoph também tem essas situações. Mas, imagina que quantos de nós temos dificuldade, mesmo na faculdade, né? Com alguns alunos têm dificuldade de acesso pelas plataformas, né? Isso aí ficou evidente. Mas o projeto vem muito com essa tentação de expor, de dialogar um pouco da literatura, uma coisa que tem muita literatura sendo feita na nossa cidade, tem muita gente que produz muita coisa, mas às vezes a gente não tem acesso. O Marcelo, eu conheci por uma aluna, né, para uma ex-aluna, que é a Luísa, a Júlia conheci no processo, o Vinícius no processo desse festival, talvez muito mais pessoas aí surjam e nos próximos anos, nos próximos eventos, que possam contribuir, né? E aí perceber nessas... E aí botei conto, crônica, poesia, história em cordel, mas tem outras formas de literatura, romance, outras coisas mais, que possam ter aí futuros escritores e poetas na nossa escola, né? Que mais outras escolas possam também surgir com um propósito nesse sentido que nós potencializamos com que essas pessoas já tenham uma prática para esse sentido, um desejo por essas literaturas possam
participar e se incentivar cada vez mais. Nós precisamos muito de literatura, precisamos muito de arte, né? A vida não pode ser uma coisa mecanizada, robótica da matemática, nada contra a matemática também é importante, mas só pensado no prático, né? A filosofia precisa ser incentivada, as artes, as humanas precisam ser incentivadas e não aquela apenas que gere supostamente dinheiro, como se humanas também não tivesse isso, né? O objetivo da vida não pode ser só financeiro. Sem mais delongas, muito de novo obrigado à presença de todos. Alguns vão entrando no processo ao longo do evento. Sempre peço de novo que mantenham os seus áudios fechados e aí nas falas dos demais, e quem puder manter a sua câmera aberta, melhor ainda, para a gente poder ver vocês. Tá? Então a gente começa as falas agora dos palestrantes. Começo 20 minutinhos para cada um. Começo agora com a professora Sueli Petri. Por favor, professora. Pois não, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar com vocês e agradecer ao professor Maicon pela oportunidade de falar um pouco da revista mais antiga do Brasil em termos de ininterruptida, que ela é ininterrupta. Há 63 anos, Blumenau em Cadernos foi fundada como um desafio, como hoje está acontecendo, também não deixa de ser um desafio, para falar sobre a cidade. O projeto de Ferreira da Silva é de 1957. Se pensarmos bem, o que acontecia em 1957? Era um período pós-Segunda Guerra Mundial, Blumenau passou por todo um processo de nacionalização, período pós-Segunda Guerra Mundial, toda a situação bastante delicada, e iniciar uma revista que falasse sobre a cidade, que trouxesse para os blumenauenses e toda a região do Vale do Itajaí uma literatura que estava voltada não somente à cidade, mas também a toda a região do Vale do Itajaí. E quando Ferreira da Silva, que havia sido prefeito de Blumenau na década dos anos de 1938 a 41, posteriormente ele deixa a cidade, vai para o Paraná, mas a saudade e os laços em relação a Blumenau sempre estavam muito fortes. E ele idealiza, então, em 1957, essa revista. E quando ele inicia, no seu editorial, ele diz o seguinte, que fugiremos de discussões políticas e não nos envolveremos em lutas partidárias, nem em polêmicas de natureza religiosa. E assim Blumenau inicia suas atividades. E em dezembro de 1957, o primeiro volume era uma revista mensal com 32 páginas. Ao longo dos anos ela vai evoluindo e em 1973 o Ferreira da Silva vem a falecer e naturalmente com o seu falecimento os direitos autorais desta revista passa para a Fundação Casa Doutor Blumenau na época, posteriormente Fundação Cultural de Blumenau e hoje a Secretaria de Cultura de Blumenau, que produz essa revista. Então, na época do seu nascimento, até chegar à época de até o final de Ferreira da Silva, nesse período, o que se publicava? Eram artigos na área da história sobre Santa Catarina, mas também sobre a região do Vale do Itajaí. Então, Walter Piazza, o Seixas Neto, eram pessoas que participavam dessa revista, como também se transcrevia os relatórios que foram produzidos, aliás, na época da colonização. Então, seria uma revista praticamente muito voltada à história. A partir de 1977, a revista transformou-se, ao longo desse tempo, uma fonte inesgotável de registros documentais referentes não só o cotidiano da cidade, como também sobre a história, revelação de documentos,
falando sobre a sociedade, depoimentos de pessoas, entrevistas, muito relacionado ao Grande Vale do Itajaí. Por que eu cito sobre o Vale do Itajaí? Justamente porque Blumenau, até a década de 30, ela abrangia o Grande Vale do Itajaí e os seus limites iam até Curitibanos e Lages. Ali finalizava o que era o grande município de Blumenau. Então, esta abrangência de Blumenau, ela se reflete, inclusive, nos dias atuais. Muito do comportamento das pessoas que moram no Vale do Itajaí tem essa influência que essa revista, de certa forma, também nos procura mostrar. E em 1997, a revista passa, então, por uma reformulação completa. Ela passa a adequar as suas pesquisas com abordagens, ela passa por uma reestruturação, ela passa a ter um conselho editorial e, naturalmente, ela consegue, então, ter um novo perfil. O número de páginas aumenta consideravelmente e ela, então, que já vinha sendo inserida na historiografia catarinense, bem, por favor, ela, então, tem pesquisas voltadas ao cotidiano, ela contém biografias, ela possui a parte de política, educação, então ela tem uma questão bastante diferenciada do que era do seu período inicial. Então, os artigos que ela contém são artigos com textos dentro de uma linha científica e com publicações onde as pessoas de universidades ou teses de TCC têm todo um pensamento voltado para o lado científico. Uma outra coluna que temos é a coluna de documentos originais. Se pensarmos na história da cidade, da região, nós temos muita documentação que ainda não foi acessada às pessoas por estar no idioma alemão. Então, contando com o apoio de voluntários, nós estamos agora nessa fase de tradução de jornais, de artigos, de livros, e com isso é possível, e muito desse material já está produzido na revista Blumenau em Cadernos, como os viajantes. Os viajantes foram pessoas que passaram pelo Grande Vale do Itajaí, fizeram seus registros, e ali nós podemos verificar, e aí eu faço uma ponte daquilo que eu li dos vídeos dos alunos, falando de natureza, falando da cidade, falando do rio, de várias temáticas. E esses viajantes, se formos fazer um comparativo, eles também fazem essa análise da cidade, da região, falando da natureza, falando do rio. Então, é um trabalho bastante interessante. Outra publicação que é inserida nessa revista são as memórias. São pessoas que vivenciaram momentos da cidade, nas suas mais diversas temáticas, e elas descrevem, então, são os nossos memorialistas. É uma forma de nós oportunizarmos para a edição dessa revista que os memorialistas produzam aquilo que eles vivenciaram e nós as publicamos no Blumenau em Cadernos. Um outro tema que está dentro de Blumenau em Caderno são uma coluna que nós chamamos de burocracia e governo. O que seria esta coluna? Nós temos muita documentação que retrata a administração pública, onde estão relatórios cotidianos, as atas, muitas das atas que foram praticamente queimadas no incêndio de 1958 do arquivo da cidade, aquilo que nós conseguimos salvar, nós estamos transcrevendo e publicando na Blumenau em Cadernos. Então, como se percebe, é uma revista
que ela envolve várias temáticas que contribuem para o pesquisador, para as pessoas interessadas na história da cidade, da região do Vale do Itajaí, na imigração, na colonização, como também os depoimentos do cotidiano das pessoas, estão ali dispostos. Uma outra coluna que é bem lida e bastante procurada é memória digital. Existe no acervo do Arquivo da Cidade mais de 700 mil imagens fotográficas. Nós não podemos deixar aí simplesmente guardadas em cartelas, registradas ali, é preciso socializar. A Blumenau dos vários momentos, a Blumenau do passado, do presente, e que nos permite fazer uma prospecção de futuro. E essa memória digital são fotografias que estão sendo reproduzidas e automaticamente se faz um comentário alusivo sobre a imagem, a época, o fotógrafo, aquilo que é possível registrar. E também fragmentos da nossa história local, que seria, então, os artigos de jornais que estavam em língua alemã, que revelam aspectos do passado que hoje são objetos de pesquisa, sob a ótica jornalística, como também uma outra coluna que se chama Autores Catarinenses. E ela, no momento, ela vem sendo organizada pelo promotor e escritor de mais de 50 livros, que é o doutor Enéas Atanásio. Então, ele faz uma análise de leituras sobre o que é a produção intelectual em Santa Catarina, e nós a publicamos na revista. E assim a revista vem seguindo aquilo que Ferreira da Silva idealizou lá no passado. E na parte da literatura, nós temos produzidos, além dos autores catarinenses, aquilo que as pessoas, os produtores, nos remetem, os autores, e nesta revista desse bimestre agora, de setembro a outubro, tem uma leitura fantástica, onde vem se encaixar exatamente com aquilo que nós estamos falando hoje, sobre a literatura, sobre os poemas, os contos, que é um texto bastante denso, do professor José Indoença Martins, autor de vários livros, doutor, e que escreve sobre a branquitude literária, Catherine, como a impossível inserção na supremacia germânica em Blumenau, no conto da enteada da natureza, de Gertrud Gross Hering. É um tema bastante rico, que vale a pena ser lido, e o que ele faz? Ele pega 3 autores, a Urda Krieger, a Walburga Hübner e a Gertrud Gross Hering, e dentro desses autores, do que eles escreveram, ele começa a buscar e a pesquisar e a desenvolver o que se fala na branquitude de Blumenau, e essa questão tão atual, contemporânea, que nós estamos vivenciando agora, que seria a questão do preconceito. É uma leitura muito interessante. E assim a Blumenau em Cadernos vem cumprindo o seu objetivo, que seria de socializar, dinamizar essas informações que estão contidas dentro dos arquivos, que estavam em jornais, que estão lá praticamente pouco investigados, e é uma forma de socializar para as pessoas, para os pesquisadores, para os interessados, uma fonte de pesquisa que, pensando bem, gente, 63 anos de uma revista de cunho regional sobrevivendo é verdadeiramente, além de um desafio, uma persistência muito grande, porque a revista, por si só, não sobrevive. Então, nós temos que buscar
os apoiadores, os acionistas, as pessoas que serão os nossos assinantes, e assim a Blumenau em Cadernos, hoje, ela faz parte, quem quer fazer estudo sobre imigração, colonização, impreterivelmente, Blumenau em Cadernos é uma literatura obrigatória. Eu acredito que seria essas questões que eu gostaria de colocar sobre Blumenau em Cadernos e me disponho a perguntas. Se as pessoas que estiverem interessadas, como eu vou ser um assinante, eu já aproveito a oportunidade para convidá-los, então nós temos, junto à Biblioteca Pública, no 2º piso, quiserem fazer uma visita ao arquivo, terão a oportunidade de ir lá, nós providenciaremos, então, uma assinatura, se alguém estiver interessado, ou então entrar em contato no www.arquivodeblumenau.com.br. E o interessante, aos que estiverem interessados, a Blumenau em Cadernos hoje já está sob a forma digital. É só entrar no Google, Hemeroteca, SIASC, Blumenau em Cadernos, que todos terão oportunidade de acessar a revista até 1999. Oportunamente, nós vamos colocar mais alguns anos para que as pessoas tenham acesso. Seria isso, muito obrigada. Obrigado, professora, pela sua fala, né? A gente depois vai abrir o espaço para questionamentos e comentários, né? Muito obrigado de novo. Eu voltei a ser assinante só no começo desse ano, fiquei muitos anos sem, vale a pena, meu. Tem muito material bacana no arquivo, né? no Blumenau em Cadernos. Recomendação para todos os historiadores, mas para não historiadores também, muito importante. Então, a gente dá continuidade às falas dos palestrantes. Vamos para a honorável, minha escritora favorita, a Júlia Bilk. Júlia, tudo contigo. Estava desligado. Bom dia a todos, né? Gostaria também, primeiramente, de agradecer ao professor Maicon pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. Eu sempre digo que eu não sou profissional na escrita, pretendo ser algum dia, né, viver da minha escrita. Então, eu digo que eu sou metida escritora. Eu dou os meus pitacos ali e escrevo o que me faz bem. Então, né, só um recado no começo, tudo que eu falar aqui é por experiência própria, são coisas que eu acabei vivendo, eu acabei aprendendo durante esse trajeto, né, de escrita. Eu estava fazendo as contas e de postagem, que eu posto as minhas histórias, já são 5 anos. Mas, então, eu tenho ali um caminho que eu fui aprendendo algumas coisas, então, jamais, né, tenho esse negócio que, é verdade ou é mentira, isso aqui é certo, isso aqui é errado, são as coisas que eu aprendi durante a minha trajetória. Então, dito isso, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com escrita, né? Então, eu sempre gostei de criar, assim, essas histórias. Eu lembro quando eu era criança, eu era a mais, assim, maluquinha da rodinha. Eu sempre inventava as brincadeiras mais loucas, assim, mais malucas. E isso foi me acompanhando enquanto eu fui crescendo. Então, quando eu aprendi a escrever, eu comecei a fazer, né, historinhas em folhas de ofício, assim, daí eu grampeava e dava para os meus familiares, para eles lerem e tudo mais. E essa vontade de escrever não passou quando eu cresci. Não cresci muito, né? Mas, assim, enquanto eu estava crescendo, me foi apresentado, né, no Fundamental 2, por uma amiga, o mundo das fanfics. Então, eu não sei se alguém conhece o termo fanfic, mas é ficção criada por fã. Então, você pega um grupo de pessoas ou personagens, histórias já existentes, e coloca dentro de outros contextos, cria novas histórias a partir desses personagens pré-existentes. Então, é muito bom escrever, né, fanfic e tudo mais. Eu comecei lendo em 2014, e já naquele mesmo ano eu comecei a escrever as minhas próprias fanfics também, não digitais, né, eu escrevi elas em cadernos, então eu tenho 2, 3 cadernos lotados de histórias,
o meu objeto, né, de escrita mudou conforme os anos da escrita de fanfic. Então, eu já escrevi sobre anime, eu já escrevi sobre boneca Monster High, eu já escrevi sobre Alice no País das Maravilhas, jogo online, e atualmente eu escrevo as minhas fanfics sobre um grupo de K-pop, né, que é um gênero musical que está bem em alta, né, nesses últimos anos, e é um grupo chamado GOT7. Então, eu escrevo sobre eles nas situações, assim, de cotidiano, ou algumas coisas de gênero mais fantasioso. Então, assim, qualquer coisa que você pode imaginar, você consegue criar dentro de uma fanfic. Eu sou muito defensora, né, eu chamo já que é um gênero, né, porque cresceu muito, muito, muito. De 2010 para frente, as fanfics cresceram demais, e muita gente acaba inferiorizando, né, as fanfics, dizendo que é criancice, não vai levar em nada, só que muito pelo contrário. Eu acredito que essa plataforma que a gente tem, essas várias plataformas em que a gente pode publicar as nossas coisas gratuitamente e com facilidade, elas servem como uma escola para quem escreve. Porque a gente tem essa facilidade de publicar as coisas e também a gente tem retorno imediato, são comentários, favoritos e mensagens que a gente recebe. Então, assim, é um retorno muito imediato que serve de feedback, né, de escola mesmo para um autor. Quando a gente tem esse retorno, para mim é muito importante, porque eu sei onde eu posso melhorar, onde eu estou acertando, mas eu tenho que melhorar isso, e sempre, né, buscando aprimorar a questão da escrita mesmo, das regras gramaticais e tudo mais, né? E muitas autoras, né, mulheres que eu conheço, vieram das fanfics. Então, eu trouxe até aqui alguns livros que eu tenho, são do gênero mais contemporâneo, né, jovem adulto contemporâneo, que é o gênero que eu mais consumo. Mas, então, a gente tem aqui a Rai Tavares, que ela veio das fanfics também. A Babi Jewett, que é a minha principal, né, minha principal dica quando alguém pergunta sobre fanfics. A trilogia Sábado à Noite foi feita inteira em formato de fanfic de McFly, uma banda, não sei se vocês conhecem, inclusive é uma banda muito boa. E foi feito tudo em fanfic, publicado em sites de fanfic, e depois de alguns anos ela foi publicada realmente por uma editora e tudo mais, e hoje ela está aí fazendo sucesso. Também ela é defensora, né, das fanfics, e eu acredito que é ótimo, porque é uma porta de entrada que a gente tem para esse mundo. A gente tem uma liberdade enorme de criar qualquer coisa é possível dentro desse mundo, e é maravilhoso. Eu amo, assim, eu me sinto terapêutico para mim escrever, principalmente as fanfics, porque é gostoso, sabe? Aquela sensação de que eu não tô... sabe, quando você tem que fazer um trabalho ou algo assim, você fica, eu tenho que ir lá sentar e escrever. Não, flui, sabe? Eu sento ali e escrevo, quando vi, já tem 2, 3 mil palavras, e flui. É bem, bem interessante. Além disso, né, eu também estou criando agora alguns originais. Eu sempre digo que histórias originais são um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis do que as fanfics para serem criadas, porque eu penso que, além de você criar, né, todo o contexto da história, você realmente tem que criar um personagem do zero, enquanto nas fanfics você já tem uma base pré-estabelecida, mesmo que você altere as suas personalidades e coisas assim, você já tem uma base pré-estabelecida. Então, uma história original é bem mais complexa. Eu acho que, inclusive, o Marcelo pode falar disso, né? Como é complexo criar personagens, e, enfim, são coisas um pouco mais difíceis, um pouco mais lentas, né, para serem criadas, mas também trabalho nisso e continuo com as minhas ideias malucas. Assim, ideias malucas são o que me movem enquanto escritora. São coisas que às vezes as pessoas falam, tipo, o que você tá fazendo, garota? E eu vou lá, escrevo, e é isso, gente. Uma vez eu misturei uma história medieval com web namoro de tecnologia, e deu certo, ela está viva, essa história. Então,
Então, assim, ideias malucas são as coisas mais importantes que eu vejo, assim, nenhuma ideia é boba, né? Então, é isso. Quanto mais maluquice, melhor. Eu também escrevo para uma página no Instagram chamada Aí Eu Escrevi, que são pequenos insights, então, pequenas sentenças, pequenas frases que falam sobre o dia a dia, né? São pensamentos um pouco mais reflexivos, assim, né? Por enquanto, eu só tive uma publicação, né? Eu escrevo em parceria com a Fabi Brandes, não sei se alguém aqui conhece ela. Mas, enfim, eu pretendo também continuar alimentando esse perfil. Depois eu coloco ali no chat o @, né? Caso vocês tenham interesse em seguir. Deixa eu ver aqui. Enfim, eu tenho agora, para todo mundo que tem interesse em escrever mais, ou que já escreve, mas está um pouco perdido, ou que só é curioso mesmo, eu tenho algumas dicas que eu fui aprendendo, né, ao longo do caminho, ao longo dessa minha terapia, que é a escrita, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foram coisas que eu aprendi, às vezes, caindo, né, tombando e coisas assim, que são dicas muito preciosas. Então, eu gostaria de passá-las para vocês. Então, a primeira e uma das mais importantes é escreva sobre o que você gosta. Não adianta eu chegar e tentar escrever, né, minha experiência pessoal, chegar e tentar escrever uma história de terror, porque ela não vai sair do jeito que eu quero, porque eu não gosto de história de terror, eu não consumo história de terror. Então, eu não sei do que eu estou falando e eu não gosto disso. Então, você escrever sobre o que você gosta e o que você sabe, o que é do seu cotidiano, ou que você tem algum entendimento básico, pelo menos, é muito importante mesmo. Então, vai tornar esse processo de escrita muito mais fácil, muito mais prazeroso, né? Porque a escrita deve ser prazerosa em primeiro lugar, deve ser algo que você faz, né, por prazer. Pesquisar muito, em questão de pesquisa para a história mesmo, né? Para o seu contexto, para trazer verossimilidade, né, para a história. Não adianta você escrever sobre, por exemplo, cinema, é uma história que eu estou produzindo agora. Eu estou escrevendo sobre uma produção de um filme, né? A produção de um filme, a gravação de um filme grande, né? De uma produtora grande. Então, eu saí pesquisando quais que são todas as profissões que estão envolvidas no set de filmagem, como que funciona a maquiagem e caracterização dos atores, como que funciona as audições, né, para os atores e coisas assim. Então, assim, você tem que pesquisar, é básico, é princípio básico, para dar para fazer uma história, né, para fazer um conto ou um texto que tenha que o leitor consiga acreditar, que ele consiga se imergir, né? O texto tem que ser imersivo e para isso você tem que pesquisar, né? Muito. Mas também isso é uma via de mão dupla, não dá para pesquisar demais e você se tornar refém da pesquisa. É muito bom pesquisar, é necessário, a pesquisa é necessária, mas se você pesquisa demais, você fica paranoico e a história não sai do lugar, porque não está exatamente, historicamente correto e certinho, e você fica meio paranoico. Eu não sei se vocês se lembram quando eu falei sobre a história medieval com web namoro. Eu pesquisei muito sobre, né, a era medieval e coisas assim, mas eu também deixei um pouco por conta da minha criatividade, por ser uma história também de fantasia. Então, tem que ter essa balança para medir a pesquisa que é necessária, mas também para você não se tornar refém, né, da pesquisa e, querendo ou não, fazer com que ela ajude, né, a sua história e o seu produto final. Estudar, né, estudar a escrita, no caso, né, estudar a escrita, como são as diferentes formas de escrita, dentro da ficção, né, da prosa de ficção, o que é a jornada do herói, como é que a gente cria um personagem, como que se faz um roteiro de texto. Então, assim, estudar muito sobre a escrita, porque só assim a gente consegue evoluir o nosso texto e trazer coisas novas
e que são bem escritas também, para se tornar prazeroso para o leitor também, não se tornar algo cansativo de ficar contando erros, ou algo que não seja imersivo, né, o suficiente para o leitor. Então, assim, estudar sobre a escrita também é um princípio básico, mas, por final, eu vou dar também uma diquinha sobre um livro que eu li recentemente, que eu gostei bastante. Falando sobre livro, ler, né? Todo escritor é leitor. Todo escritor é leitor. Não tem outra, assim. Você tem que ler para escrever. Se você não lê, infelizmente, não vai ser possível, assim, né? Na minha vivência, não vai ser possível você conseguir evoluir enquanto escritor. Então, leitura de qualquer forma, ficção, não ficção, revistas, textos acadêmicos, sempre mantenha a leitura como um hábito na sua vida. Isso vai, inclusive, ajudar muito na sua vida pessoal, mas também na sua escrita, porque vai refletir, né, tudo que você lê, além de aumentar o seu vocabulário, claramente, vai te ajudar muito. Também temos aqui a diquinha. Sempre tem alguém para compartilhar as suas histórias, alguém de confiança, alguém que você, né, que sabe que não vai, enfim, te passar a perna e tudo mais. Eu tenho particularmente 2 amigos, uma delas está aqui, inclusive, que eu compartilho, né, as minhas histórias, peço ajuda, nunca tenha medo de pedir ajuda, gente, é muito, muito legal pedir esse feedback, né, para um possível leitor, porque esses amigos servem como primeiros leitores, ou algum familiar, né, alguma pessoa que você conhece, que você tem essa confiança, ajuda muito, né, para ter essa crítica construtiva. Então, ajuda demais, demais ter alguém ali para falar e também para dividir, né, os anseios, para dividir essas tristezas, às vezes quando algo dá errado, ir lá chorar as pitangas, coisas assim, sempre é bom ter alguém para estar ali junto. Não tenha medo de escrever coisas que você acha que vão ficar ruins. A gente sempre tem os momentos de altos e baixos, às vezes a gente está nos momentos baixos e não tem o que fazer. O importante é sentar e escrever, mesmo que o texto fique muito ruim mesmo, você olha e fica, meu Deus, por que eu escrevi isso? Mas, assim, escreveu, tá ali, depois a gente, né, vai lapidando, mesmo um texto que você escreve no momento bom tem que ser lapidado, primeiro rascunho nunca é o produto final, mas, assim, sempre, sempre, sempre escreva, mesmo que você tá, assim, de horrível, e você fala, meu Deus, se eu escrever isso aqui vai ficar horrível, mas escreve. Não importa se for o seu pior texto da vida, pelo menos você escreveu e deu essa tentativa, né? Também temos escrever todos os dias, né? Que é também um princípio básico. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de seguir essa dica, principalmente agora, né, que eu tenho a faculdade, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu sempre procuro escrever todo dia ou entrar em contato com as minhas histórias, né, as minhas produções todos os dias. Então, se eu não escrevo, eu faço uma colagem, né, um mood board sobre os meus personagens, ou eu começo a escrever uma história menor, ou eu foco em pesquisar alguma coisinha que eu esqueci. Então, assim, todos os dias eu entro em contato com a minha história, alguns dias mais, alguns dias menos, mas mesmo assim, todos os dias eu tenho que escrever um pouquinho ou, né, procurar manter essa conexão com a minha história para quando eu realmente for sentar a escrever, ela não seja perdida, para que eu não tenha dificuldade de entrar em contato de novo com os meus personagens, com o contexto da história. E, por fim, né, além de anotar as ideias, né, que a gente sempre tem, porque às vezes a gente está ali num momento muito, assim, nada a ver, né? Um momento nada a ver. Às vezes você está lavando louça, coisa assim, surge uma ideia, meu Deus, essa ideia é muito boa. Anota sempre, porque essa ideia, mesmo que você confie muito na sua cabeça, ela vai se perder em algum momento, ou ela não vai ser do jeito que você gostaria que ela fosse nesse momento inicial que ela surgiu na sua cabeça. Então, assim, anota, você está lavando louça, seca a mão, vai lá, anota rapidinho, ou faz uma nota no celular, e beleza, continua fazendo suas coisas, depois você volta nessa ideia. E também, essa é a última de verdade, gente, nunca deixa a criatividade hibernar. Porque assim, né, muitas vezes, quando a gente vai crescendo, vai mudando de idade,
a criatividade, ela se perde. Eu não gosto de usar esse termo, eu gosto de dizer que a nossa criatividade hiberna, porque ela nunca se perde, né? Mas não deixa ela dormir, né? Porque tem muita gente que desencoraja, às vezes, essas ideias bobas, ideias malucas, como eu falei lá no início, nenhuma ideia é boba, nenhuma ideia é maluca. Então, não deixa a sua criatividade hibernar, porque ela é o que vai te levar para frente como escritor, são as suas ideias, a sua cabeça, né? A sua criatividade que vai te levar para frente, vai te impulsionar, juntamente com um texto muito bem feito, com os personagens bem construídos. Por fim, eu tenho uma indicação de livro para vocês, que é o Sou Fã e Agora, eu só tenho ele no formato digital, que as primeiras 2 partes dele falam muito sobre escrita, eu me surpreendi muito sobre esse livro, falam sobre escrita num sentido bem amplo, bem tranquilo, não é um livro teórico, é um livro para pessoas, né, normais, que não tem nada não tem nada exatamente teórico em si, mas ele tem conceitos introdutórios muito bons, de facílimo entendimento, que te impulsionam a pesquisar mais sobre, se você tiver o interesse em pesquisar. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela atenção. De novo, professor Michael, muito obrigada pela oportunidade. É isso. Obrigado, Júlia. Júlia é padrão FIFA, né? Extremamente organizado e com uma linguagem, assim, incrível, né? Incrível. Parabéns de novo, tá? Continua sendo minha escritora favorita. Vamos agora, então, para o nosso terceiro palestrante, o romancista, poeta incrível, Marcelo Lares. Por favor, Marcelo, são todos teus. Vocês me ouvem? Que bom. Bom, primeiro eu preciso saudar a Júlia, a professora Sueli Petri, o professor Maicon. Se alguma coisa foi arrebentada nessa pandemia foram os encontros, né? Então, que saudade que eu tenho de encontrar estudante na escola pública e conversar sobre leitura, sobre literatura. Bom, eu fui convidado, então, para falar sobre esse cara aqui, O Paraíso Paraguai, que é o meu primeiro romance, depois de, 9 livros de poemas publicados, né? Mas, para falar sobre ele, eu preciso falar sobre exatamente um livro de poemas, que é esse cara aqui, O Enclave, que é um livro de poemas publicado em 2018, mas escrito em 2017. E eu sempre tento achar a gênese dele, quando que ele surgiu, né? E eu acho que uma das provocações que faz esse livro surgir é um outdoor que surgiu nos arredores de Blumenau, por conta de um ex-prefeito aí, que dizia Blumenau, Alemanha sem passaporte, né? Eu lembro que estava voltando de viagem, tinha ido a São Paulo, e aí a gente estava no carro e a gente parou o carro no acostamento para fotografar essa bizarrice, né, da Alemanha sem passaporte. Porque isso é ofensivo demais, né? E, bom, a partir daí eu comecei a construir esse conceito de enclave, né? O que é um enclave para a geopolítica, né? É um território de um país dentro de um outro território. Então, eu fiquei muito pensando que Blumenau e o Vale do Itajaí, esse vale europeu, como ele é chamado, se propunha exatamente um enclave da Alemanha, mas ao mesmo tempo de uma Alemanha que não existe mais, né? Porque se a gente pensar nessa imigração, século XIX e tal. E aí eu publiquei esse livro que foi, acho que, o meu livro de poesia mais bem sucedido, assim. E que foi mais longe, foi mais lido e tal. E aí ele foi lido em muitos lugares do Brasil, né? E aí as pessoas me diziam, nossa, finalmente alguém conseguiu escrever sobre esse sul fascista, sobre esse sul racista. E eu pensei, ok, sim, tem muito disso, né, do fascismo, do racismo, tudo isso que a gente, do preconceito, né, isso que a gente acompanha no nosso dia a dia de catarinenses e tal. Mas a partir daí começou a me surgir um incômodo, que era, bom, ok que as pessoas de fora daqui nos vejam como
majoritariamente brancos e racistas e fascistas e a coisa toda, né? Mas tem uma questão muito grave aí, que mas será que todo sulista branco é fascista? Será que todo mundo que mora no sul e é branco é fascista? Essas coisas todas. E aí eu me voltei para minha própria família, para a história dela, né? Quer dizer, eu queria contar uma história da imigração que soasse um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir por aí, né? Que de repente chegaram 17 imigrantes, e esses imigrantes enfrentaram a floresta, e aí fizeram de repente uma cidade super desenvolvida, que depois vai se tornar essa Blumenau que a gente conhece. E tá, mas aí eu vou cortar e vou para outro ponto ainda da história. Eu tenho esse sotaque porto-alegrense, e ele não é à toa. O meu ensino médio eu fiz num colégio no Rio Grande do Sul, em regime de internato, um colégio luterano, a minha família é luterana, né? Na verdade, eu cresci no Progresso, no sul de Blumenau, e tive toda uma vivência de escola pública até que fui estudar nessa escola. Passei lá 3 anos, dos 14 aos 17. Isso, segundo uma psicóloga que me atendeu quando eu voltei, tinha a ver com esse meu sotaque grudento. Ok. E quando eu volto a Blumenau, então com 17 para 18 anos, eu não reconheço mais esse lugar, né? Eu não reconheço nem o lugar, nem as pessoas, nem a minha família, não reconheço. Eu passei imerso 3 anos, né? Dentro de um internato, com pessoas de diversas partes do país e tal. E, bom, como se dá esse meu reconhecimento da cidade, então? Ele se dá através da literatura, né? Eu vou ler um hábito que eu adquiri fortemente lá na biblioteca da escola evangélica. Eu vou ler para entender do que se trata Blumenau. E aí eu acabo conhecendo Lindolf Bell, o poeta, que é super engraçado, né? Uma vez com o Michael Tenfen, que também é escritor, que também escreve sobre Blumenau, a gente se encontrou na biblioteca da FURB, e ele me mostrou, tu quer ver como ninguém leu Bell? Aí eu falei, quero. E aí a gente abriu todos os livros dele na página da biblioteca, e são diversos livros, são muitos volumes desses livros, e não tinha locação deles, né? Quer dizer, ninguém... O Bell é nome de policlínica, ele é nome de praça, é nome de não sei o quê. A gente lembra sempre de um poeta. Quem é o poeta de Blumenau? É o Lindolf Bell. E é um cara que ninguém conhece. Eu acho isso interessantíssimo. Ninguém conhece de leitura dele, né? Então, eu li o Bell, depois do Bell, eu li o professor José Mendonça Martins, e todos os experimentalistas ali dos anos 90, que foi uma trupe de escritores, né? Junto Denis Radins, Marcelo Stael, Douglas Zunino, Mauro Galvão. Depois acabei conhecendo a obra da Urda Kliger, hoje minha grande amiga, e desde então eu tenho procurado entender do que se trata Blumenau lendo, né? Mas aí não só, eu pensei que eu podia escrever sobre isso também. E aí eu volto para o Paraíso Paraguai, né? Enfim, eu tenho muitos incômodos com essa cidade. Muitos, né? Tanto que não moro mais aí, e essa é uma das condições minhas de sobrevivência, inclusive, né? E aí eu começo a desenhar essa história, que é uma história de uma família de trabalhadores do campo, né? Como foram muitas como é a história de muitas das nossas famílias. Vocês estão me ouvindo ainda? Tá, então tá bom. E aí eu trago um imigrante com uma identidade roubada que vem da Alemanha para Blumenau, acaba chegando a Blumenau. E, bom, essa história acaba seguindo com a saga dessa família. Para complicar um pouco isso, eu queria registrar um fato que é amplamente ignorado, né, e se não desconhecido, como são tantos dos nossos fatos da história de Blumenau,
que é a participação desse imigrante, o Wilhelm, que é quem vem da Alemanha, na Guerra do Paraguai, porque a gente ignora que isso tenha acontecido, né? Só para lembrar que aquele monumento que está ali na Praça Doutor Blumenau, é esse o nome da praça? Eu nunca sei. A professora vai poder me ajudar. É Praça Hercílio Luz. Hercílio Luz, obrigado, professora. Esse monumento sempre me chamou a atenção desde criança, né? E aí um dia eu cheguei junto dele para ver do que se tratava, e aí estavam lá os soldados atirando com as suas carabinas e tal. Esse monumento ele também é recente, né? Ele não está lá há muito tempo. E, bom, aí eu conto a história da participação desse imigrante alemão na Guerra do Paraguai, e, claro, isso não se dá sem conflito, né? Ele é como voluntário da pátria, corpo de voluntários da... O teu som travou um pouquinho, tu repetir só a última frase, Marcelo. Travou o som. Tá, vamos ver se funciona. Porque esses grupamentos que iam lutar na guerra, eles chamavam corpos de voluntários da pátria, né? Mas eles muito pouco eram voluntários. Então, acabou discutindo isso. Mas, sobretudo, eu queria fazer uma discussão de classe aí, né? Eu queria contar uma história que não fosse a história dos grandes sobrenomes, né? Dos sobrenomes famosos, dos imigrantes que vieram com algum dinheiro ou que fizeram os seus impérios, mas eu queria contar a história da minha família, né? Pelo menos dessa família por parte de pai, que descende de alemães, mas sempre ficou ali, né? Entre a pequena propriedade rural e a fábrica, né? Que é um outro movimento que acontece quando o trabalhador rural ele se torna operário, e aí ele é forçado a ir trabalhar na indústria têxtil, né? Na Tex, na Teca, na Hering, essas fábricas todas, e nunca enriquece, né? Então, assim, nós temos muito mais exemplos do descendente de imigrante que não enriqueceu e que não faz parte dessa Blumenau europeia que vendem por aí como um mote turístico, né? Do que nós temos exemplos do descendente de alemão que permaneceu pobre, que permaneceu sendo explorado pelo empresário, pelo empresariado amplo, né, que nós temos na cidade. Esse livro, ele já está na segunda impressão agora. Ele foi agraciado aí no ano passado com o segundo lugar no Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional. E eu nunca tinha escrito um romance, né? E aí, bom, se Júlia tivesse aparecido na minha vida muito antes e tivesse me dado todas essas dicas de escrever, certamente meu caminho teria sido mais simples. Muito obrigado, Júlia. Mas aí, quando veio o prêmio, né, ainda que com esse segundo lugar, eu pensei, olha, estou no caminho certo. Né? E aí agora eu acabei de publicar o meu segundo romance, O Três Porcos, que é numa bem outra pegada, mas eu estou agora pesquisando para começar a escrever o terceiro romance, então, que exatamente vai tratar de alguns pontos que no Paraíso Paraguai acabam ficando não em branco, mas abordados muito de leve, né, que são a Segunda Guerra Mundial, o golpe militar e a greve de 89, né, que são 3 momentos, para mim, muito importantes para se compreender, inclusive a Blumenau de hoje, né, pelo tanto que a gente desconhece desses momentos. Porque se existe algo em Blumenau que sempre me incomodou muito, foi o silêncio acerca do que é histórico e do que é fatídico, né? Porque a gente tem muito essa construção de tradições, e aí eu coloco o Oktoberfest como uma grande culpada disso, né? Onde parece que os nossos ancestrais, eles ficavam
dançando em roda ao som de musiquinha xarope de alemão, né? E aí a gente tem alguns autores que tratam disso, e agora eu não vou conseguir enumerar todos eles, mas só para a gente ter um exemplo, o Volksstanzgruppe, né, o grupo de dança folclórica, ele é de 84, né? Quer dizer, não se tinha um grupo de dança folclórica na década de 30, por exemplo, né? Isso acontecia de uma outra forma. E eu lembro, e eu sempre gosto de falar disso, no ano 2000, quando aconteceu o primeiro Stammtisch, né? Eu lembro dos esforços todos no Santa Catarina, no jornal, para se explicar que estava surgindo em Blumenau uma tradição. Né? Quer dizer, havia esse esforço para dizer, olha, isso aqui os nossos ancestrais faziam, né? E agora nós vamos voltar a fazer. Mas, assim, que ancestrais faziam, né? Quem são esses ancestrais que faziam isso? A minha família lá no Progresso, né, que matava o porco, e aí tinha todo o trabalho em torno da matança do porco. Será que aquilo era um Stammtisch? Tinha esse nome? Né? Enfim, e aí a gente acaba ficando nisso da roupinha, eu chamo de fantasia, né? Eu não chamo de roupa de traje folclórico. A gente fica vestindo a fantasia do alemão, do Fritz e da Frida, como uma patetice, né? Em que a gente tenta ir homenagear os ancestrais, mas a gente não fala de grandes momentos e muito importantes dessa história. A gente não fala, por exemplo, nem da imigração, né? Porque a gente fica imaginando uma imigração heróica e como se ela não tivesse sido violenta, como se nós não tivéssemos, como se nossos ancestrais não tivessem matado índio a rodo, né? A gente ignora o trauma, e disso a gente falava antes, né, da lei de nacionalização do ensino, quando o idioma alemão é proibido, a gente não ignora que isso tenha acontecido, né? A gente, da mesma forma, se acostumou a pensar que a ditadura não aconteceu em Blumenau, né? Não, a ditadura aconteceu no Rio e em São Paulo, né? Em Blumenau não houve ditadura, não, houve ditadura sim, e houve vítimas dessa ditadura, a gente tem que lembrar disso, né? E ao mesmo tempo, agora que eu estou me debruçando a entender o que foi a greve de 89, e aí eu reconto, porque a gente não estava ao vivo nessa hora, mas um dia, quando eu trabalhava na FURB, me aparece uma capa de livro com essa foto de uma porrada de gente na Rua 15, né? E aí eu olhei aquela foto e dei uma gaitada, assim, eu falei, o que é isso aqui? É a primeira Oktoberfest? Né? Porque amontoado de gente em Blumenau só pode ser para festejar, parece, né? E aí o Darlan Gevaert Schmidt, que é historiador, meu amigo, ele me diz, não, isso é a greve de 89. Então, como assim uma greve em Blumenau? E uma greve nessas proporções, com 40 mil pessoas na Rua 15, né? Com a cidade inteira parando em torno dos operários da indústria têxtil. Enfim, a gente tem que pensar Blumenau um pouco para além disso que um amigo meu, o Gustavo Matti, que também é escritor, ele chama de folcloritarismo, né? Que é a ditadura do folclore, que é a gente se acostumar a todo outubro pensar Blumenau como uma imigração que deu certo, né? Porque nos acostumamos a pensar assim, e como um prefeito, uns quantos anos atrás, ele estampou na capa do Pasquim, né? Um jornal do tempo da ditadura que teve edição ali nos 2000 e pouco, no final dos 90, se não me engano, mas ele chamava Blumenau de a cidade sem favelas, né? Não sei se vocês sabem dessa história, o prefeito na época foi o Décio Lima, e a equipe do Pasquim ganhou um camarote na Oktoberfest, né? Então, assim, amplamente vendendo a cidade para turista ver, para inglês ver,
Mas a gente que vive nessa cidade, ou que viveu bastante tempo nela, a gente sabe que ela é uma cidade cheia de contradições, e, sobretudo, cheia de silêncios, né? E uma coisa que eu procuro combater com a literatura é esse silêncio, que ele também é um silêncio ditatorial e imposto, né? Ou seja, a gente não pode falar que houve escravidão em Blumenau. A gente não pode falar do genocídio indígena em Blumenau. A gente não pode falar da perseguição aos trabalhadores a partir do golpe em Blumenau. A gente muito menos pode falar que um dia houve uma greve nessas proporções históricas, né? Então, eu acompanho o trabalho de historiadores, amigos meus e conhecidos que se debruçam sobre isso já há muito tempo, mas, bom, eu não me dou muito bem com a academia, tanto que as minhas faculdades todas eu sempre dei um jeito de trancar as matrículas, né? E aí eu faço literatura, e eu digo nos meus livros exatamente aquilo que o acadêmico de história, né, ele não pode dizer, porque a ciência não permite que ele coloque lá a sua opinião pessoal, né? E eu coloco todas as minhas, e faço isso com gosto danado. E, bom, eu vou deixar o link da Caia Ponte aqui nos comentários. Se alguém quiser ter acesso ao Paraíso, durante a pandemia, ele está ali com frete grátis, então vocês podem comprar e podem ler, e a gente pode trocar ideias. Um prazer enorme falar aqui, eu não sei há quanto tempo eu estou falando já, se já acabou meu tempo, mas eu estou felicíssimo em encontrar vocês para falar disso. É muito importante falar disso. Parabéns pela iniciativa, né? A gente acaba sempre lidando com Blumenau sob várias perspectivas, a gente esquece que é uma cidade, como poucas nesse estado, que tem uma tradição literária muito forte, desde a literatura produzida em língua alemã, né? Depois é silenciada e abruptamente calada, mas depois a gente tem uma outra tradição já em língua portuguesa e essa tradição não acabou ainda. Né? Nós estamos escrevendo, nós temos diversas autoras e diversos autores que estamos produzindo literatura. Né? E muitos de nós acabamos debatendo esse lugar. Né? Esse lugar estranhíssimo, esquisitíssimo e contraditório que é Blumenau. Então, muito obrigado. É um prazer falar com vocês. Obrigado, Marcelo. Eu vou aproveitar que o Marcelo vou fazer propaganda do livro dele. Ó. Esse aqui é o Paraíso Paraguai. Eu vou deixar o linkzinho da Caio Ponte. E esse que eu recebi recentemente de pandemia dele, assim, que eu não consegui ler, Os Três Porcos. Né, é o último. E ele me falou assim, ó, me dizem que a melhor produção que eu fiz foi Enclave. Tá na minha lista aqui Então tá. De novo, antes da gente abrir para as perguntas e comentários, de novo, muito obrigado aos três palestrantes. Né? Nossa, são falas enriquecedoras, assim, gostoso de ouvir vocês, né? A professora Sueli já ouvi muito, né? Eu perguntaria ao Marcelo, gostei muito dos questionamentos de Marcelo. Você já esteve no arquivo? Não estive, professora. Eu estou dentro... Você lê Blumenau em Cadernos? Já leu Blumenau em Cadernos? Sem dúvida, sem dúvida. Então, muitos dos questionamentos que você foi, a história está escondida, mas ali nós procuramos expor as traduções que estavam escondidas, elas estão sendo feitas. Então, o que nos falta para socializar, para tornar o que está escondido em real, é justamente escrever, buscar nessas fontes, que a função da revista é exatamente isso. Lembro quando nós publicamos sobre a prostituição em Blumenau, as críticas que nós recebemos, porque a revista não é para isso, entende? Então, a maneira, quando eu digo, estamos colocando as correspondências do século XIX, nós estamos conhecendo um outro Blumenau, um outro personagem, o homem com seus defeitos, não só o homem o fundador. Então, sim, para poder construir essa nova Blumenau, fazermos essas análises, os Stammtisch,
Sempre existiu. Traje típico, ninguém andava aqui de traje típico. É a invenção da tradição da festa, entende? Então, nós precisamos, através desses questionamentos que você fez, o indígena tem um material vastíssimo no acervo do arquivo que fala, que permite você reconstruir essa história. Tirar esse mito, né, do imigrante, que foi o que sofreu. Nós temos uma diferença cultural muito grande. Houve morte de todos os lados. Então, nós temos que fazer também essa interpretação, essa análise. As pessoas que querem escrever sobre a cidade, impreterivelmente a leitura do Blumenau em cadernos, ir às fontes que ainda são possíveis de recuperá-las, que estão sendo agora socializadas, que estavam tudo no idioma alemão, e, naturalmente, reescrever essa história. Aí você me pergunta, e por que você não escreve? Né? Por que você não está produzindo? Porque eu optei em arranjar essa documentação, socializar e proporcionar ao pesquisador esse momento para ele investigar, procurar, reescrever e fazer essa nova história de Blumenau. E você está muito claro, muito certo em dizer o que se escreveu sobre a greve de 89. Nós temos o Moacir Krzyzanowski, que fez o seu TCC, em relação, é o único que escreveu sobre isso, e sofreu as perseguições. Até hoje ele não conseguiu mais o emprego que ele tinha. Então, ele pagou um preço. Então, são as histórias que estão para ser reescritas e, dessa forma, fazer esse novo olhar sobre a cidade. A história não é estática, ela é dinâmica. Cada fato novo muda tudo. Sem dúvida. Continuando, então, a gente abre, a professora Sueli já viu os trabalhos dos comentários e perguntas. Eu vi, e ficou muito, para mim, muito interessante. Antes, professora, antes dos comentários das obras, ainda perguntas para vocês ainda. Vou abrir esse espaço primeiro. Sim. Tá bom? E aí depois eu abro o espaço para comentar as obras dos estudantes. Tudo bem. Está aberto aí para vocês, quem quiser abrir o seu áudio ou abrir a sua câmera, melhor ainda, também, para poder fazer comentários e perguntas para os palestrantes, ou quiser fazer comentário ali no chat, eu leio também, os palestrantes podem responder por ali também. Né? Abro espaço, então, agora para quem quiser fazer comentários e perguntas. Parece o momento da aula, assim, perguntas, dúvidas, e aquele silêncio mortal, assim, a vergonha. Olha, eu sugiro vocês lerem na revista desse bimestre, estou muito falando da revista Blumenau em Cadernos, porque justamente é uma fonte de pesquisa. Esse texto do professor Endoença, que vai sair agora de setembro a outubro, ele é fantástico, como ele costura a literatura com esses três autores, e justamente levantando essas questões contemporâneas que nós estamos vivenciando. Muito interessante. Bom, eu vou me manifestar aqui dizendo que, para mim, foi assim um pulo do gato. Eu vi ontem no Face uma chamadinha e pensei, nossa, esse debate vai ser muito interessante. E pedi, então, o link para participar e quero dizer que, para mim, está sendo um presente de sábado, né? Ouvi novamente a nossa professora Sueli, né, que fez parte ali da construção de um pouco daquilo que a gente né, e tem se tornado a cada dia. A Júlia, uma graça, né? Eu acho que a coragem de escrever é fantástica, principalmente na idade de vocês, né? E incentivar a leitura dos jovens, né? E o olhar do Marcelo também. Eu tenho um amigo que também luta contra a rigidez da academia e
terminou o mestrado agora, lutando ainda contra, e ele também trabalha com poesia, né? Poesia marginal, é bem interessante, até mandei para ele foto aqui do encontro e falei que ele ia assim, se deliciar nessa manhã. Né? E em relação ao arquivo, eu quero deixar registrado aqui que o olhar, né, que a gente dá às fontes é o trabalho do historiador, né? Então, eu até escrevi aqui nos comentários, né, o Dominique Juliá, ele tem uma fala de que o historiador consegue fazer flecha com qualquer madeira, né? E o nosso arquivo, eu acho que tem muita lenha para ser usada. Então, eu acho que ele precisa ser visitado, né? E esses olhares transformados, então, né? A partir do nosso trabalho enquanto historiador. Né? É isso. E desses novos historiadores que estão surgindo na cidade através desses incentivos, né? Que parabéns, Maicon, ali, né? Pela iniciativa. Show de bola. Eu só queria dar um adendo para o Labes. Você estava falando, eu já puxando aqui nos meus arquivos, tem muita coisa da família Labes, dos seus antepassados, no arquivo para estudo de genealogia. Muito obrigado. Saber quem sou eu. É isso que é incrível na professora Sueli, né? Quer saber alguma coisa, ela sabe até onde que parte que está do arquivo, assim, é incrível como ela tem essa capacidade maravilhosa, assim, né? Acho que a Sueli quer fazer uma fala? Fique à vontade, por favor. Não estou te ouvindo, Alcione, né? A gente não consegue te ouvir. Tranquilo. Isso, agora dá? Agora sim. Sim. Então, gente, eu gostei muito do que eu ouvi hoje. Eu moro em Blumenau há apenas 15 anos, né? Aprendi muito sobre a história de Blumenau. Mas eu queria mesmo comentar sobre a Júlia. Ela foi minha aluna e, gente, é muito prazeroso você ouvir uma jovem falar de forma tão eloquente. Gente, eu sou professora de língua portuguesa, espero que eu tenha contribuído com isso. E ver, gente, o quanto essa menina é uma menina de sucesso, né? É claro que tudo isso se deve a ela, né? Ao sucesso, às leituras que ela tem. E sim, gente, ela é uma amante de livros. E o sucesso está garantido. E olha, aprendi muito sobre Blumenau, adoro Blumenau, gosto muito das festas, gosto muito do folclore. E eu já visitei todos os museus de Blumenau, tá, gente? Nesse tempo que eu estou aqui, porque quem vem de fora quer saber de tudo, né? E gostei muito dessa participação, agradeço o convite que recebi essa semana pela minha coordenadora, que também é mãe da Júlia, tá? E muito sucesso, fiquei muito feliz por esse sábado de conhecimentos. Um abraço. Obrigado, professor Alcione. Né? Talvez se a Júlia faz letras, você deve ter o seu dedinho aí de contribuição. Espero que sim. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma questão? Os alunos estão tão envergonhados para fazer pergunta, aí o público-alvo são vocês. Né? Professor. Fala, Alisson, à vontade. O Alisson, por exemplo, ele é aluno do 3º ano, ele é presidente do Grêmio Estudantil da escola. Né? Oba! Já engatando com o comentário da professora da Júlia, né? Minha pergunta iria para ela, porque assim, eu também, né, assim, não digo que sou escritor, bem longe disso, eu tento escrever, né, muitas vezes e tal, mas às vezes sinto muita dificuldade até porque, eu digo assim, não no sentido próprio do escrever, mas às vezes na relação com outras pessoas que também escrevem. Então eu queria saber, assim, da Júlia, a importância, se ela teve alguma outra pessoa, assim, próxima dela, tipo, de família, alguma coisa assim que já escrevia, que incentivou ela a escrever desde cedo, ou qual a influência também dos amigos, né? Porque a gente sabe que é muito importante você estar ali no meio de outras pessoas que possuem um amor, um gosto em comum em relação a alguma coisa com você, para te incentivar a continuar e também para trocar experiência, né? Para saber, para o aprendizado e para melhorar nesse aspecto. Então, essa seria a minha pergunta. Conseguem ouvir?
Beleza. Primeiramente, eu queria dizer que se você escreve, você é escritor. É isso, entendeu? Na minha visão. A partir do momento que você escreve, você é um escritor. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de usar esse termo, né? Aquela possível síndrome do impostor, né? De, ai, será que eu sou escritor mesmo? Será que eu sou escritora mesmo? Mas sim, se você escreve, você é escritor, e eu sempre mantenho isso na minha cabeça. E dentro da minha família, eu sempre fui muito incentivada a ler. Então, a leitura sempre esteve presente, mesmo que os meus pais eles não sejam leitores ávidos, eles sempre me incentivaram a leitura, né? Eles sempre leram para mim, daí eles compraram livros, né? Me levaram na biblioteca pública também para alugar livros, né? Biblioteca escolar também usei muito. Mas sobre a escrita foi mesmo a minha amiga lá no Fundamental 2, né, no 7º ano, se eu não me engano, que ela chegou para mim e falou, olha, tem um negócio muito legal chamado fanfic, você consegue ler porque é muito fácil de entrar. E daí a gente começou a trocar links e tudo mais, então esse foi o pontapé inicial, né, a gente falava de um anime chamado Inuyasha, não sei se alguém conhece esse anime, ele é um pouco antigo, mas, enfim, ela foi a pessoa que, né, me incentivou primeiramente a entrar nesse mundo, a conhecer esse mundo. Então, ela escrevia também fanfics, a gente trocava no e-mail, né, as fanfics, eu lia as dela, ela lia as minhas, e a gente foi perdendo contato, hoje a gente não se fala mais, infelizmente, né, até por conta, né, do tempo e tudo mais, mas eu ainda tenho um carinho muito grande por ela. E fora isso, eu tenho os meus amigos, né, que você mesmo falou, Alisson, que é importante, né, ter esses amigos que também compartilham da escrita. Então, da mesma forma que eu fui puxada para a escrita, né, por uma amiga minha, eu também acabei puxando um amigo meu, que talvez a professora Alcione se lembre, o Lucas, né, então... a gente tem esse hábito, né, de conversar sobre a escrita, conversar sobre o que a gente está planejando agora, e também tem todos os meus amigos que eu conheci no Spirit, né, que é a plataforma em que eu publico as minhas histórias, minhas fanfics. Então, eu conheci muita gente legal, a Jaque, que está aqui, eu acredito que ela ainda esteja aqui na chamada, que foi uma das amizades maiores que eu fiz, né, que a gente conversa, eu era leitora dela, continuo sendo leitora dela, e agora a gente, né, tem esse laço da amizade. O pessoal, a gente tem muitos grupos, né, de escrita, por causa das fanfics, então a gente debate muito, então eu posso dizer que eu tenho um círculo de amizades muito grandes em questão da escrita, então é muito, 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 muito legal, eu sou muito grata, muito sortuda também, de poder conversar com mais gente sobre escrita, né, de uma forma tão natural, tão gostosa, porque todo mundo que está naqueles grupos tem interesse em escrita também, então a gente troca dica, a gente troca desesperos, a gente troca tudo, assim, então é muito legal essa amizade que a gente tem e que a gente construiu, né? Então, eu recomendo você, sei lá, entrar em algum fórum, ou procurar talvez um grupo de Facebook, ou alguma coisa assim que te insira dentro, de uma comunidade escritora também, sabe? Então, para você trocar ideias mesmo, né? Então, acho que isso seria uma boa ideia. Continuando, mais alguém gostaria? Os estudantes, dúvidas, certezas, dúvidas, certezas, sono, fome, tédio, vontade do pão de frango da escola, mas hoje não tem. Nossa, saudade, hein? Saudade. Olá, bicho. Eu sou muito curiosa dos teus antepassados. Um deles faleceu em 1878, na Garcia. Ele era serrador. Tá? Se você me dá depois o seu e-mail, eu mando para você 3 páginas que eu separei aqui. Muito obrigado. Já comecei uma pesquisa. Tem um ramo dos lábios que investiu em pesquisar genealogia, né? Uhum.
Eu já entendi, porque o ramo... Eu não entendi o porquê, mas eu sei que o meu ramo da família foi o que se emburacou no progresso. Isso. Enquanto os outros ficaram urbanos, né? E nós Ele morreu afogado. O serrador? O Gustavo. O Gustavo. Eu vou mandar um e-mail para a senhora assim. Tá. Perfeito. Alguém mais para perguntas? Alguém mais? A Tainara comentou ali, né? A Tainara que também ela fez uma crônica, né? Ela organizou a experiência. Obrigado, Tainara, por produzir para nós. Né? Foi muito bacana a tua produção. Já que não há mais perguntas, pelo jeito, o pessoal mais tímido de perguntar, ou tá batendo o intestino grosso, tá tentando comer o delgado, a fome está batendo o almoço. Então, vamos abrir isso. O Flávio quer fazer uma fala, Flávio? Isso. Bom dia a todos. Parabéns a todos os palestrantes por esta manhã literária. Muito interessante, vamos dizer, partilhar deste momento, né, conosco, vamos dizer assim, meros ouvintes, né, de tão grandes e sábias palavras, né, a professora Sueli com o seu arquivo histórico, a Júlia com suas dicas de leitura, né, principalmente para os nossos... eu também sou professor, né, assim posso dizer para os nossos estudantes, para esta comunidade jovem que agora desperta em si um olhar pela escrita e também pela leitura, e também ao professor e ao Marcelo, né, que é um escritor que praticamente eu posso dizer assim que despertou bastante em mim, tá? Este olhar crítico também, uma vez que eu sou professor de filosofia. E é interessante quando ele afirma, né, em suas palavras, em dizer que, vamos dizer que todo sulista não é racista, todo sulista não é fascista, né? Isso é um termo, até mesmo pela lógica, nos termos universais, pelo o próprio, na lógica do Aristóteles, né? Que é um termo inválido, né? De dizer todos, generalizar. Que eu cheguei aqui também, vamos dizer, estou aqui há 5 anos na cidade de Blumenau, e eu fui bem acolhido por essa cidade. Logo no início, eu tive um olhar diferente para a minha situação mesmo, mas com o decorrer do tempo, né, vamos dizer assim, ao passar do tempo, esse olhar ele foi sendo diferenciado, e hoje eu me torno, eu sou um ser, vamos dizer assim, acolhido por esta cidade. E diante de toda a diversidade cultural que existe aqui, realmente, vamos dizer assim, não somente um olhar para a cultura alemã, mas também nós temos aí eu posso dizer que é um acervo grande de culturas que está presente aqui nesta cidade. Então, é muito bom, tá? Vamos dizer, escutar estas palavras de vocês, palestrantes, principalmente da Julinha, que eu amo tanto, vamos dizer assim, porque fui professor dela. Espero que também nos meus estudos, nas minhas críticas filosóficas, até mesmo no terceiro ano, quando nós trabalhamos um assunto que era a experiência filosófica, que trabalhava a informação, o conhecimento e a sabedoria, fez despertar nela este olhar que hoje ela tem. Então, fico muito feliz e muito obrigado ao professor Maico pela participação e também por esta oportunidade. Muito obrigado a todos. E a todos os alunos que tiveram, né, que participaram deste momento, contribuindo, né, para este Festival de Literatura com, vamos dizer assim, com excelentes obras, né? Não sei se ela está aqui presente, né, mas uma das que eu gostei bastante foi a da Samantha, né, aluna da 302. Fiquei muito encantado pelo poema dela. Parabéns a todos, tá, participantes. Obrigado, Flávio. Né? Para continuar o sistema de bajulação da Júlia, só para lembrar que no festival de teatro que a gente desenvolve na escola também, ano passado ela ficou a gente fez uma classificação, mas ela ficou em segundo lugar, ela fez um monólogo, né? Coragem na frente. Quero agradecer também os comentários da Raquel, que é a mãe da Júlia,
Paula, né, a nossa ATP, multifunções da escola, né, hoje agora está importada lá em Floripa, Palhoça, lá o Júlio, o marido dela, foi para lá também, que era a pessoa da escola também, né, matemática, física, a Tainara, Cirlei também, a Iomara, né, a Cíntia, o Thiago, né, o Thiago eu já falei para ele, eu falei com ele, esperando, ano que vem já está convocado, que o tema do ano que vem vai ser Vale do Itajaí, tu vai ter que produzir, não quero nem saber, tu já vai ser um dos palestrantes da próxima edição. Nós vamos por partes, né? Agora, já que, para a gente avançar na questão, eu pedi para os palestrantes, né, quando eu consegui começar a publicar os vídeos das obras, né, já que a gente aderiu a essa questão do vídeo por conta da pandemia, que eles observassem as poesias, os contos, a crônica que foi produzida por estudantes, e pudessem fazer comentários para os próprios estudantes, uma espécie de retorno, né, que eu deixei nas mãos de quem é mais especialista para falar sobre o assunto que os escritores nascidos, né? Então, começando com a professora Sueli de novo, se ela permitir, né, os comentários sobre as obras, as suas impressões. Depois a gente passa. Eu tive a oportunidade de assistir aos vídeos, achei todos muito interessantes. Os textos, na sua grande maioria, são poemas, né, poesias, e é visível o quanto o jovem está consciente em relação à cidade. Isso chamou muito a atenção. Se formos fazer uma análise só da chamada das suas poesias, já dá um trabalho de pesquisa bem interessante. E praticamente todas as crônicas e poesias se percebe a crítica, sinal de que os alunos, o jovem de hoje está atento ao que acontece na cidade. Ele não está jogando flores, ao contrário, ele está observando. Eu sinto aquele sentimento de pertença que ele está demonstrando, e nesse grande mantra das falas, não das falas, e sim da sua literatura, dos seus poemas, a palavra preconceito está muito presente. E fala-se de vozes caladas, que também é muito forte na grande maioria dos trabalhos, uma certa crítica em relação à festa, o sistema de locomoção, o urbanismo da cidade, as moradias. Então, eles focalizam o cotidiano da cidade, as suas deficiências, inclusive a área urbana, a área de ônibus, dificuldades. Então, realmente me impressionei pela qualidade e me perguntava, puxa, mas fazer um poema contando a história da cidade, de certa forma, uma análise crítica hoje, com essa desenvoltura, realmente foi muito gostoso de ler e entender essa juventude que vai seguir adiante. Então, parabéns a todos vocês, jovens, e a marca do professor que deu origem a isso está impressa. Parabéns. Muito obrigado, professora, né? Obrigado pelas suas palavras, obrigado pela análise, né? E depois os alunos que hoje estão vendo o vídeo gravado, né, que esse vídeo vai ser publicado depois, a professora vai eu tenho de cada um que eu fiz uma abordagem. Depois eu passo um link para eles poderem acompanhar, né? Ok. Bom, obrigado, professora. Partindo então agora para a Júlia. Eu também tive a oportunidade de assistir todos os vídeos, né, que foram publicados na página do YouTube do festival. Todos eles, eu concordo muito com a fala da professora Sueli, muito, muito mesmo. Todos os textos, todas as poesias, todas as crônicas e o conto também estão muito bem estruturados, muito bem feitos, muito bons, né? A questão da crítica, a maioria deles eu percebi que realmente, assim, tem essa visão crítica, né? Que está realmente analisando a situação verdadeira, a situação do dia a dia, do cotidiano, da gente que mora aqui, que como realmente em outubro as coisas mudam, as flores são plantadas, as coisas acontecem, e
enfim, é uma coisa que eu achei bem pertinente. Eu também achei muito, muito interessante algumas poesias e algumas crônicas também, e o conto que trataram da enchente, né, das tragédias, que foram, assim, muito marcantes, impactantes e tristes, né, realmente, tragédias que não deram dó, assim. Então, realmente muito interessante ver, né, toda essa produção de texto maravilhosa de tanta gente talentosa, né, que tem aí um longo caminho pela frente, com muita criticidade, né, um pensamento muito crítico, um olhar que não é aquela romantização que a gente sempre procura, né. Muito, muito, muito legal. Parabéns a todos que participaram, porque realmente, assim, muito, muito bom. É daqui para cima, gente, sério, muito, muito bom. Parabéns, de verdade. Eu só esqueci de comentar o seguinte, esses trabalhos todos, esses vídeos, seria interessante que agora vamos viver uma época de eleições que vai servir de orientação para abrir a cabeça de muita gente, né, que se candidata, que use dessas reclames dos jovens que estão sedentos de melhoria, né? É um bom momento. Com certeza, professor. A questão é se eles querem nos ouvir, né? Mas falar, nós estamos falando, né? O grito foi dado. Com certeza. A voz está ali. Obrigado, Júlia. Obrigado, professora. Então, Marcelo, contigo. Então, eu assisti, não sei se a todos eles, a última vez que eu tinha visto estava em 26 vídeos, fiz comentários sobre todos, elenquei os meus preferidos, mas eu não quero nem falar disso, eu quero falar só da importância da escola no processo de criação, né? A primeira vez que eu escrevi um poema, ou coisa que o valha, foi num banco da escola pública, numa aula de língua portuguesa lá em 95, e escrevi, claro, era um poema de um menino, mas havia uma professora atenta para me dizer, olha, isso aqui é um poema, né? Faça mais disso, continue escrevendo. E desde lá eu nunca mais parei de escrever, porque houve uma pessoa que me provocou e houve uma pessoa que leu aquilo que eu tinha produzido e que me disse para seguir escrevendo, né? Então, sei lá quanto tempo faz isso, meu Deus, 25 anos. Ok. Mas é muito bom, e aí eu só somo nas falas da professora Sueli e da Júlia que, sim, dá para perceber essas nuances todas da crítica, das provocações a que eles foram expostos, né? A gente percebe ali também o olhar laudatório, aquele que fala tão bem da cidade, mas tem muito mais essa porção crítica que diz o que está sendo feito disso aqui, né? Que lugar é esse que nós habitamos, né? O que nós queremos para esse lugar. Então, parabéns a todo mundo, e muito obrigado pelas produções, né? É aí que a gente vê que a escola cumpre aquela grande função de ligar o mundo à teoria e né, provocar para que daí saiam produções tão boas, tão pertinentes. Tá sem áudio, não dá para te ouvir. Agora sim. Então tá, obrigado de novo, Marcelo, obrigado, professora Sueli, obrigado, Júlia, obrigado a todos todas e todos que estavam presentes aqui hoje. Foi um evento já de quase 2 horas aqui, então rendeu bastante, foi muito maior que a expectativa, principalmente nesse contexto de pandemia, para mim foi gigantesco, Espero que numa condição de saúde sanitária muito melhor, ano que vem a gente possa estar nos encontrando presencialmente na escola, aí para eventos, temos outros convidados, mas eu sou a pessoa, hoje não está aqui hoje, a Ana Zultansky, a professora já foi daqui da escola, eu convoco ela para tudo, assim. Pessoas especiais assim que entendem tanto do assunto, a gente convoca para vários projetos diferentes, a gente vai convocando. Então, aí,
mais para frente, com certeza, a gente vai se encontrar de novo. Obrigado de novo pela presença virtual de todos, vamos dizer assim, né? Obrigado, professora Sueli, pelo conhecimento incrível, né? Não tem como dialogar. Eu fico imaginando um dia ter uma capacidade dessa, tanta articulação para poder discutir. A Júlia, né? Inspiração, né? Vai ser sempre minha estudante favorita. Eu falei, eu penso muito desse projeto, nasceu com observação dela, né? E foi alimentando com a observação dos demais aí. E a questão do Marcelo, foi um acaso conhecer ele numa pizzaria e depois a gente dialogar a partir disso das obras dele. Eu vou encerrar aqui a gravação para depois publicar o vídeo. O vídeo vai estar disponível no mesmo canal depois, né? Eu vou tentar. A minha internet é meio lenta, assim, mas uma hora ele vai fazer o upload aí, ele vai estar lá no canal para quem que puder assistir de novo. Muito obrigado de novo. Forte abraço para vocês. E nos encontramos num próximo evento. Beleza? Tchau.